Bom, esse capítulo 17, esses versículos que a gente leu, de 9 a 15, a gente vai perceber que Jesus classifica um certo grupo de pessoas, não pela sua posição, não pela a roupa que ele veste, ou pelo dinheiro que tem, pelas suas posses, ou por qualquer outra coisa, por ser pastor, por ser pregador, mas ele classifica como nobre, ou seja, como uma pessoa importante, aqueles que examinam a palavra de Deus. No decorrer da história, a gente vê que os nobres são sempre as pessoas que têm destaque, né? Que estão próximos do rei, dos imperadores, do presidente, ou são os governadores. Então, só que as escrituras elas falam diferente, que nobre não é, por exemplo, um pastor que não examina a palavra de Deus, mas um membro ou uma pessoa comum de igreja, às vezes nem de igreja, mas que examina a palavra de Deus. É mais ou menos isso que o texto de hoje traz para cada um de nós. Às vezes a gente fala assim: ah não, mas esse aí é pastor, mas esse aí é missionário, esse é um presbítero. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo que nobre, ou as pessoas que são importantes, são as que examinam a palavra de Deus. E o que isso significa? Examinar. Examinar é quando alguém, por exemplo, fala para você uma coisa e você pensa: será que Deus diria isso? Ou isso está na palavra de Deus? É simples assim. Tem muita gente falando coisas que não estão na palavra de Deus e muita gente acreditando. Esses dias uma pessoa veio e falou para mim assim: não, nós estamos todos em pecados. Aqui, no caso citando, né? Aqui estamos todos em pecado. Aí eu olhei para cá e falei: mas por que você está falando isso? Ela falou: não, porque a Bíblia está falando isso. Eu falei: onde que está? Onde na Bíblia que está escrito isso? Ah, eu vou ver e depois eu te mando. Aí começou a futucar, não achou, não me mandou, e depois eu achei alguma coisa do jeito que eu entendia, mandei para ela e ela falou que era isso mesmo. Só que aquilo que ela disse, me classificando como um pecador, no sentido por essa determinada coisa, não tinha nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Na hora eu ainda fiquei assim: poxa, mas será que eu dei esse mole, né? Mas aí eu fui procurar como os bereanos. Então, examinar demonstra humildade, porque eu poderia falar para ela assim: ah, é? Não, mas mesmo tendo escrito assim, eu faço do jeito que eu quero, porque eu sou pastor. Mas não. Essa humildade é que a gente precisa ter. Ah, está escrito na Bíblia, tá? Que você cauda, você cabeça. Então cadê? Onde que está escrito isso? Ah, está escrito na Bíblia que eu tenho que sacrificar. Onde que está escrito isso? Porque tem muita gente também que pega um texto fora do contexto e quer aplicar para a vida de uma pessoa, coisas que não tem nada a ver. Hoje mesmo a gente estava conversando com um amigo e estava dizendo em outras palavras que quem não examina, quem não estuda, acaba perdendo a sua moral ou a sua relevância no meio de todos. Examinar as escrituras demonstra que nós temos interesse em não ser enganados. Tem muita gente sendo enganados e ainda, vamos dizer assim, batendo palma para o maluco dançar, dando glória, aleluia, dando dinheiro, dando o tempo, e vai tudo para o inferno. E esse dia eu já estava vendo, passando aqui na rua, né, o cara ali do açaí falando com uma outra pessoa: não, que vai arder no mármore do inferno. Eu deduzi que era porque essa senhora, ela estava com uma camisa de uma determinada igreja, que não se pode nem dizer que é igreja, mas os dois estavam assim: não, que vai para o inferno, ou seja, porque não tem conhecimento bíblico, seguindo a homens, seguindo a apóstolo ou outras coisas que inventaram no nosso meio hoje. Tem até patriarca. Sabe o que é patriarca? Você deixou de ser filho de Deus, agora você é filho de um... Vamos embora, que senão... Examinar a escritura demonstra que o novo pode ser de Deus,
Algo novo que você aprendeu hoje pode ser uma mensagem de Deus para a sua vida, inclusive para você se abster ou deixar para trás aquilo que você aprendeu de forma errada. Tem muita gente que faz jejum e não sabe nem para que faz. O conhecimento bíblico precisa, a sequência, né, é o conhecimento, porque quem examina conhece, e o conhecimento bíblico ele faz ou gera em nós uma maturidade, né? Quando a pessoa fala alguma coisa que não é aquilo que você já tem conhecimento, você tem como debater com ela. Não, mas a Bíblia não fala isso. Não, mas a Bíblia não ensina assim. Ou onde que está na Bíblia isso que você está falando? Maturidade na adversidade, porque tem gente que fala que eu vou nem falar crente, né? Mas um cristão não pode ficar doente, o cristão não pode sofrer uma derrota, o cristão não pode ter não pode perder nada, não pode ser assaltado, não pode acontecer nada porque ele é cristão. Onde que está na Bíblia isso? Conhecimento também gera em nós firmeza, porque quando você sabe quem você é, quando você sabe o que a palavra de Deus diz de você, você vai ser aquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, qual é o teu nome mesmo? Maiara. A Maiara é linda, né? A Maiara é uma princesa do Senhor, não é isso? Mas onde que você vai escutar isso se não for na palavra de Deus? Talvez assim, seu pai, sua mãe, mas o resto vai ficar falando o quê? Ah, já vem essa garota aí, cheia de marra. Ah, no cabelo dela, olha o nariz dela, olha o pé dela, olha a roupa dela. Não é assim? Só que Deus não fala isso para você. Deus fala que você é linda, que você é uma princesa que Ele escolheu e que Ele trouxe para a terra para ser uma bênção no meio da sua casa, da sua comunidade e por onde quer que você for. O conhecimento é que mostra a diferença entre um cristão e um outro que não é cristão. Os bereanos, eles vão procurar assim, não, peraí, é isso mesmo? Tá, examinaram. Então agora a gente está aprendendo. Aí depois a Bíblia fala que vieram os judeus, que já estavam perseguindo eles há muito tempo. E aí a Bíblia fala, quem que perseguia o Paulo e Silas? Os judeus. Então, o conhecimento demonstra quem você é. Se você é um crente que, igual esses que a gente vê em mente que nem sente, ou se você é um cristão, que é a grande diferença que a palavra demonstra. Paulo e Silas, eles são cristãos, eles imitam a Cristo. Agora, o crente aperta o botão de cima. Aí, agora, o crente, ele faz aquilo que o líder manda. O crente, ele faz aquilo que a igreja manda. O cristão não. O cristão faz aquilo que Cristo fez, ou o que Cristo pede para que ele faça. E não fique, não, todo mundo aqui anda de gravata, anda assim, anda assado. Isso é religiosidade. Por último, Paulo e Silas demonstram para a gente que eles estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E a gente só consegue perceber isso se a gente conhecer as Escrituras. A gente pode até duvidar do que o nosso líder faz, ou do que os irmãos da igreja estão fazendo, mas se a gente tiver conhecimento bíblico, a gente não vai ter dúvida se ele é de Deus ou se não é. Paulo e Silas demonstram para a gente fidelidade às Escrituras, e é isso que importa. Quando os bereanos vão analisar o que eles estavam fazendo, eles estavam vendo assim, não, se esse cara é de Deus, ele vai estar pregando, eles estão falando o que está na palavra de Deus. Então deixa eu ver se isso que ele está falando está na palavra de Deus. E assim a gente precisa ser em todos os momentos da nossa vida. Paulo e Silas também demonstram para a gente saber a hora certa de sair. Por quê? Quem sai primeiro é Paulo, porque eles estavam perseguindo Paulo, e a Bíblia diz que Silas ainda continuou lá pregando de modo assim, só que Paulo chegou lá e falou assim, não, agora manda ele vir.
ou seja, porque já tinha sido o tempo. Tem gente que não reconhece o tempo de Deus. Não quero julgar, mas, por exemplo, uma pessoa que passa praticamente a velhice, a vida toda, e desenvolvendo uma coisa, e aí não percebe que já está cansada, que já passou o tempo e que faz, como dizem, empurrando com a barriga, essa pessoa não entendeu o tempo de sair. Não quero julgar no sentido assim, tem 20 anos de ministério, tem 16, 15, 20, 50 anos de ministério, não estou dizendo isso, mas com certeza tem um dia ou tem um momento de sair, e nesse texto eu vejo isso muito claro, que Paulo fala assim, está na hora de eu sair daqui, eu vou para outra cidade, não puramente pela perseguição, mas pela continuidade na semeadura, né, na colheita dos frutos, como a gente ensinou para as crianças. Enfim, os bereanos nos ensinam a buscar a palavra de Deus, as confirmações para entender o nosso cotidiano e assim ratificar a nossa liderança e também para que a gente identifique os falsos profetas. Talvez esse último ponto seja a coisa mais importante. Nós precisamos identificar e escrachar mesmo, denunciar e anunciar esses falsos profetas que estão levando muitas pessoas à perdição por religiosidade, por vontade própria, né, por questões pessoal. Eu preciso me manter, eu preciso manter o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, onde eu moro, e isso só escravizando, isso só eu mantendo a minha igreja cheia e algo nesse sentido. Deus nos abençoe.